Deus. Aleluia, glória a Deus. Quero glorificar Deus pela, mais uma vez, essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui na casa do Senhor. Deu uma chuva aí meio pesada, né? Mas graças a Deus que nós chegamos aqui. Quero convidar você a ficar de pé, obrigado, e abrir a palavra, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, verso de número 21. Eu quero compartilhar alguns princípios aqui, essa noite da palavra, para a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor. Marcos capítulo 5, verso de número 21, até o verso de número 43, é uma leitura longa, mas uma leitura que vai, para entendermos essa história. Quem achou aí, diga amém, está aqui, né? Diz assim a palavra: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo, e aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem tudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a piorar. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, serei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem lhe dissera: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão a Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém, meus irmãos? Pode assentar-se, pode ficar à vontade aí. Eu quero compartilhar alguns rápidos minutos aqui dessa palavra. Eu quero pregar debaixo de um tema: o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus. E eu quero compartilhar aqui alguns princípios muito simples, mas algo que precisa mexer com a gente nesse tema tão oportuno, tão profundo, que é família, né? Família mexe com a gente, família precisa mexer com a gente. Se tem uma coisa que muda a nossa forma de viver, é a nossa família. Capítulo de número 5, no verso 21, conta uma história muito poderosa, a história de Jairo. A verdade é que Jairo, um chefe da sinagoga, um dos principais, o texto vai dizer,
Jairo não é um homem somente comum. Jairo tem uma fama, Jairo ele tem uma estrutura familiar, Jairo ele tem uma condição financeira muito boa. A verdade é que Jairo tem toda uma estrutura em volta de si. Jairo não é simplesmente um homem ao léu, um homem que não tem uma estrutura espiritual daquilo que ele acreditava. Só que quando a gente olha para o capítulo 5, do verso 21 até o 43, nós vemos duas histórias se cruzando, a história de Jairo e a história da mulher do fluxo de sangue. A verdade é que o texto vai relatar que a filha de Jairo fica doente. Dentro dessa perspectiva de ter uma doença dentro de casa, o cenário que vai acontecer aqui é que Jesus também está naquele momento, naquele ambiente. E eu sempre gosto de frisar que Jesus, toda vez que ele andava, a multidão estava com ele. A Bíblia vai dizer nesse texto que, mais uma vez, a multidão está à volta de Jesus. A multidão, Vinícius, vai olhar. Por quê? Porque Jesus tem algo para oferecer, Jesus tem algo para entregar, Jesus tem algo a ministrar. Todos aqueles que seguem, todos aqueles que querem receber algo da parte de Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que o Jairo, esse homem que nós vamos falar nessa noite, ele tem um problema dentro de casa. E qual é esse problema? A sua filha está doente. A verdade é que todos nós, irmãos, tendo a nossa família, tendo a nossa casa, é quase, praticamente, que é impossível nós não termos uma família e não ter um problema. Todos nós que temos a nossa casa, temos uma necessidade, e a verdade é que a necessidade de Jairo, ela é grande, a necessidade de Jairo, ela é tão profunda, ele está tão necessitado que algo volte a ser normal, fique do jeito que estava, que algo seja normalizado, que Jairo vai ter uma atitude muito importante. Jairo está olhando e está dizendo: Braulio, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha filha, mas a minha filha está doente, e a doença que está aqui, o médico não pode resolver. A ideia que se passa é que a doença que está aqui, a humanidade não consegue resolver, o melhor médico não consegue resolver, porque no mesmo texto, a mulher do fluxo de sangue também procurava os médicos, e os médicos não conseguiram resolver, mas a Bíblia vai dizer que a solução desse problema não está dentro de casa. Por quê? Porque se tivesse dentro de casa, se fosse uma dor de cabeça e tomasse um Doril, resolveria. Mas a verdade é que a doença que está nessa menina, o cenário que está agora nessa criança de 12 anos, nessa pré-adolescente, não consegue se resolver com aquilo que está do lado de dentro. Então, Jairo vai tomar uma atitude, Jairo vai procurar do lado de fora a solução que não tem do lado de dentro. Existem horas, irmãos, que a gente se vê como Jairo. Existem momentos que a gente se encontra, tanto familiar como em outras áreas da nossa vida, como Jairo. Existem coisas que acontecem conosco que parece que estamos de pé e mão atado. Existem coisas que acontecem com a gente que parece que o nosso conhecimento humano não resolve. Existem coisas que acontecem com a gente que parece que a nossa espiritualidade também não se resolve. Existem coisas que acontecem com a gente que parece que o dinheiro que a gente tem na conta, para quem tem muito aí, também não resolve, porque o texto vai mostrar que Jairo tem uma estrutura, mas aquilo que aconteceu dentro da casa de Jairo, ele não tem condição de resolver. Ou seja, existem coisas que vêm sobre nós, existem coisas que acometem na nossa vida, Nilton, que é um fato tão terrível sobre nós, que parece que nós perdemos o chão, parece que a gente perde a estrutura, parece que a gente vem na igreja, levanta a mão, dá glória a Deus, mas a situação não muda. Parece que a gente vem num culto, glorifica ao Senhor, mas parece que as coisas não se encaixam. Parece que dia após dia a gente ora, a gente busca, a gente se derrama, a gente se entrega, e parece que as coisas não chegam aonde a gente acha que deveria chegar. Então Jairo, tomando essa decisão, ele diz assim: já que as coisas não conseguem, já que eu e a minha esposa, já que nós como família não conseguimos resolver, nós estamos ouvindo falar que tem alguém no ambiente, tem alguém nesse cenário do lado de fora que está fazendo aquilo que nós do lado de dentro não conseguimos fazer. Tem alguém do lado de fora que nós da religião judaica não conseguimos resolver. Tem alguém do lado de fora que ele tem uma perspectiva diferente. Ele não é só um homem, ele não é só um nazareno, ele não é só o galileu, ele é aquele que quando ele toca a coisa muda, ele é aquele que quando ele entra na peleja as coisas são transformadas. E Jairo, ouvindo a fama de Jesus, diz a palavra que Jairo sai de sua casa. A verdade é que a saída de Jairo de casa vai em direção a Cristo, mas a casa de Jairo ainda continua numa dificuldade. A casa de Jairo ainda continua debaixo de dor. A casa de Jairo ainda continua debaixo de sofrimento.
a casa de Jairo ainda continua debaixo de situações adversas que ele não consegue resolver, mas a palavra vai dizer que Jairo sai e vai em direção a Jesus. O texto mostra a primeira palavra que eu quero compartilhar de forma muito simples, até chegar onde eu quero aqui. Primeiro, diz a Bíblia que Jairo vê Jesus. A verdade é que isso precisa mexer com a gente. Por quê? Porque quando Jairo decide sair de casa, Jairo está dizendo: a situação está difícil, mas eu não posso me conformar com a situação que eu estou vivendo. A situação, pastor Felipe, da minha casa, ela está difícil, ela está dificultosa, mas eu não posso deixar as coisas do jeito que estão. Eu não posso deixar as coisas... Marcos, joga um pouquinho para mim aqui, faz favor, de retorno. Eu não posso deixar as coisas do jeito que estão. Eu não posso deixar as coisas fragilizadas do jeito que está, porque se eu ficar inerte àquilo que eu estou vivendo aqui dentro de casa, eu vou perecer, eu vou perder a minha filha, eu vou perder a minha casa vai viver um luto. Mas Jairo se levanta para buscar, e quando ele se levanta para buscar, ele vê a Jesus. Por quê? A primeira palavra que eu quero liberar para nós essa noite é: alguém que quer proteger a sua família, não fica inerte mediante aquilo que está acontecendo. Alguém que quer proteger a sua família, não fica transferindo o problema para quem está do lado, não fica transferindo o problema para o seu vizinho, não fica dizendo: não, a minha casa está de mal a pior, o meu casamento está de mal a pior. Por quê? Porque a economia não está bem, porque não aconteceu isso, porque eu não recebi uma visita pastoral. Não, a verdade é que o texto está dizendo: alguém se levantou para buscar, alguém se levantou para dizer: eu sei que a minha casa não está do jeito que eu queria, mas eu vou ser o primeiro a buscar. Eu sei que a minha casa não está do jeito que eu esperava, mas eu vou me levantar e vou até onde tem que ir. Eu vou fazer o que é preciso fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ir aonde tiver que ir. Se tiver que orar, eu vou orar. Se tiver que jejuar, eu vou jejuar. Se tiver que ler a palavra mais ainda, eu vou ler a palavra. Se tiver que vir na oração da madrugada, eu vou. Se tiver que subir os montes, eu vou. Jairo está dizendo: eu sou da religião judaica, eu faço parte do Sinédrio, eu sou alguém que tem uma estrutura, mas eu estou entendendo uma coisa: tudo isso que eu tenho não consegue resolver, mas se tem alguém nesse ambiente que consegue resolver, então eu vou buscar ele. Essa noite eu quero declarar uma palavra para nós. É noite da gente sair aonde a gente está, irmão. É noite da gente sair aonde a gente tem vivido. É noite da gente parar de adorar da mesma forma que a gente adora. É noite da gente parar de entrar no culto e sair do mesmo jeito. É noite da gente parar de viver: tá bom assim, eu nasci desse jeito, cresci desse jeito e eu vou morrer desse jeito. Não, Jairo está dizendo: a minha filha está doente, mas essa doença não vai ser para a morte. Por quê? Porque eu vou atrás daquele que é o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Você pode essa noite levantar as suas mãos para declarar: eu quero profetizar em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Essa noite Deus preparou para nós levantarmos, para a gente se mover, para a gente ir atrás. Para quê? Para que ninguém coloque morte dentro da nossa casa, para que ninguém libere uma palavra de divórcio, aonde Deus está trazendo uma palavra de restauração, para que ninguém traga uma palavra de tristeza, aonde Deus quer trazer uma palavra de alegria, para que ninguém traga uma palavra de escassez, aonde Deus quer trazer uma palavra de abundância. Oh glória, eu e você somos chamados pelo Espírito para se levantar nessa noite. Aleluia. Jairo, ele vê. Por quê? Porque quem vê Jesus tira automaticamente os olhos da dor. Quem vê Jesus tira o olhar da doença da filha. Quem vê Jesus tira o olhar da doença da filha. Jairo sai de casa para olhar Jesus. Por quê? Porque quando a gente consegue olhar para Jesus, irmão, a coisa muda. No provedor, a coisa muda. Quando a gente coloca o olhar naquele que pode, tira aquela visão de que tudo acabou, e é estabelecida dentro de nós uma visão dizendo: peraí, ainda há esperança, como diz a palavra. Ainda há esperança para a árvore cortada. Por quê? Porque ao cheiro das águas
águas, ela voltará a brotar. Você pode mais uma vez levantar as suas mãos, porque eu quero declarar: às vezes existem coisas que acontecem conosco que não é para nos matar, é para nos fazer mudar o lugar da onde a gente olha a nossa visão. Se a menina não fica doente, Jairo não sai de casa. Se Jairo não sai de casa, Jairo não vê Jesus. Se Jairo não vê Jesus, o milagre não acontece. Eu vou profetizar uma palavra aqui. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que não é para nos matar ou para nos nocautear, é para mudar a nossa visão. E a palavra hoje é essa: tira a visão da dor, tira a visão do que está doente, tira a visão do que faltou e coloca a visão no provedor, que é Jesus. Aleluia. A palavra do texto bíblico vai dizer: ele vê Jesus. E a verdade é que é praticamente indiscutível alguém que não vê Jesus ter uma experiência diferente com ele. A verdade é que o cenário que está registrado aqui está dizendo: e Jairo vê Jesus. Só que Jairo, é tão interessante a história de Jairo, porque quando Jairo vê Jesus, ele também se prostra e ele começa a adorar. Ele está dizendo: peraí, eu sou do Sinédrio, eu tenho uma estrutura, eu sei quem eu sou, eu tenho uma certa fama, eu tenho uma estrutura aqui em Israel, eu tenho toda a estrutura à minha volta, a minha casa é bem estruturada, a minha família é bem estruturada, a minha religião é bem estruturada. Mas quando ele vê, ele se prostra. Por quê? Porque ele está dizendo: eu estou colocando a minha religião debaixo da tua autoridade, eu estou colocando a minha família debaixo da tua autoridade, eu estou colocando o meu conhecimento debaixo da tua autoridade, Jesus. Jairo parece que está dizendo assim: eu encontrei alguém que é maior do que tudo aquilo que eu acreditava antes de encontrar com você. Parece que eu vejo a multidão em volta de Jairo, a multidão em volta de Jesus, e quando Jairo chega, parece que eu vejo algo acontecer, ele se prostrando e ele se rendendo. Ah, meu irmão, se tem uma coisa que a palavra vai dizer que é lindo, é o seguinte: que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. A palavra não está dizendo de música, a palavra não está dizendo de pregação, a palavra não está dizendo de alguém que levanta as mãos, a palavra está dizendo de alguém que João capítulo 4 vai escrever: o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito, aleluia, e em verdade. Eu posso não cantar, mas posso ser um adorador. Eu posso não ter uma palavra tão profunda, mas posso ser um adorador. Eu posso estar machucado e quebrado, mas eu ainda sou adorador. Quando Jairo se rende, ele está dizendo: o sofrimento da minha filha doente é grande, mas a minha adoração vai ser maior. Essa noite, irmãos, a gente precisa entender: a nossa adoração, ela tem que ser maior do que a nossa circunstância momentânea. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: essa leve e momentânea tribulação nem há de se comparar com o peso da glória que há de ser revelada. Eu sei que eu estou pregando aqui para a família, que talvez a coisa está longe, talvez a coisa ainda está destoada do jeito que a gente esperava. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que talvez a porta ainda não abriu, que o marido ainda não veio, que a esposa ainda não veio, que está clamando, mas o filho ainda não está aqui. Mas a palavra de ordem é: acalma o teu coração, continua adorando, porque mais cedo ou mais tarde, em meio à adoração, os céus vão se abrir, a glória vai descer, a presença dele vai liberar uma palavra a teu respeito. Você pode levantar suas mãos aí? Eu quero profetizar e declarar uma palavra. Eu sei, irmãos, que muita gente não vem ao culto por causa da chuva, mas nós estamos aqui para a glória de Deus, e eu quero declarar uma palavra para você. Eu não sei o teu sofrimento, eu não sei a tua dor, eu não sei a tua dúvida, eu não sei a tua dificuldade, mas uma coisa eu sei: a tua adoração precisa ser maior do que as circunstâncias que você está vivendo. Aleluia. A verdade é que Deus está dizendo: quem são vocês? Quem somos nós que adora quando tudo está bem, ou adora em espírito e em verdade?
Quem somos nós que quando a coisa está muito boa, a gente adora? Quem somos nós que quando a conta está fechando no final do mês, a gente adora? Quem somos nós que quando a família está debaixo de bênção, adora? Mas quando a coisa fica feia, para de adorar, para de exaltar, desiste, para. Aí eu aprendo com Jairo uma coisa muito importante. Jairo está dizendo: eu estou no sofrimento, mas a minha adoração está em dia. Jairo está dizendo: a minha casa está meio sofrendo, mas a minha adoração está de pé. Jairo está dizendo: eu estou debaixo de dor, porque não tem dor maior para um pai e para uma mãe ver os seus filhos passar dificuldade. Mas Jairo está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo: a dor chegou na minha casa, mas a minha adoração, quando a dor chegou, a minha adoração já estava em dia. Por quê? Porque eu sei que eu estou procurando aquele que é maior, eu estou procurando aquele que tem, eu estou procurando aquele que sabe, eu estou procurando aquele que pode, eu estou procurando aquele que resolve, que faz acontecer todas as coisas. Jairo está dizendo: eu ainda sou adorador por excelência. Aqui a Bíblia vai dizer que nesse íntere aí, a palavra vai dizer que Jairo está ali prostrado. Vem uma mulher do fluxo de sangue e toca na orla de Jesus. E essa mulher do fluxo de sangue que toca na orla de Jesus, Jesus para, pergunta aos discípulos: quem é que me tocou? E a Bíblia diz que o texto sagrado vai dizer que a palavra é essa: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, como dizes quem me tocou? Jesus dá a célebre frase dizendo: alguém me tocou, porque de mim, Braulio, saiu virtude. E a palavra vai dizer que essa mulher se apresenta, mas o estancamento do sangue foi instantâneo, ou seja, um milagre instantâneo. O que mexe comigo aqui não é a cura dessa mulher, porque quando Jairo se prostra perante Jesus, pastor Felipe, pastor Natasha, pastor Leleco, quando Jairo se apresenta perante Jesus, vendo ele prostrando, Jairo interroga Jesus dizendo: mestre, vai na minha casa? E Jesus diz assim: eu vou. Diga comigo: ele vai. Não, gente, diga forte por gente, diga assim: ó, ele vai. Só que de repente, indo para a casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que a mulher interrompe, e esse cenário se dá indo para a casa de Jairo, sabedor de que Jairo é o pai e que a filha está doente à beira da morte. Aí precisamos entender qual seria a nossa atitude, sabendo que alguém da nossa casa está prestes a morrer, e vem alguém e interrompe a ida de Jesus na nossa casa. O que nós faríamos? O que eu e você, como servos de Deus, faríamos se alguém interrompesse a ida de Jesus na nossa casa? Eu falaria: agora não, eu cheguei primeiro. Talvez alguns de nós falariam assim: espera aí, ele vai na minha casa, depois de atender a minha casa, ele vai te atender, mulher. Mas não, eu aprendo algumas coisas com Jairo aqui, e o tópico aqui é: por que é que Jairo ficou em silêncio? Por que é que Jesus também silencia, pastor Leleco? Mediante a atitude de Jairo. A Bíblia vai dizer que não sai palavra da parte da boca de Jairo. E aqui eu preciso entender: é melhor confiar no silêncio de Jesus no que na palavra da terra. Jairo está aprendendo uma coisa: que o silêncio de Jesus acerca dele vale mais do que qualquer palavra humana. Jairo está entendendo uma coisa aqui, gente: é melhor confiar no silêncio de Jesus do que qualquer gritaria da parte da terra. Jairo está dizendo: se Jesus já tinha falado que vai na minha casa, pode interromper, pode tentar parar, eu sei que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. A Bíblia vai dizer: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Falaria ele e não cumpriria, falaria ele e não estabeleceria. Nós precisamos entender que há uma palavra de Deus a nosso respeito, mas tem coisas que acontecem na jornada, no caminho da intervenção de Jesus para a nossa casa, que a gente precisa entender. A primeira coisa que eu quero que a gente entenda sobre esse silêncio aqui é: a primeira palavra é: lá vai. Jairo aguardou o tempo de Jesus. Diga comigo: Jairo aguardou o tempo de Jesus.
Por quê, gente? Porque Jairo entendeu um princípio: não é Jesus que entra no tempo dele, é ele que entra no tempo de Jesus. Nós precisamos entender, não é Jesus que entra no tempo da nossa família, é a nossa família que tem que entrar no tempo de Jesus. A gente precisa entender, não é ele que nos serve, somos nós que servimos a ele. Não é ele que intervém na hora que a gente quer, mas é na hora que ele sabe. Por quê? Porque ele ainda tem o controle, a última palavra ainda é dele, a última palavra ainda vem da parte dele. E aí Jairo está entendendo na sua cabeça: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo aqui, eu quero que ele vá na minha casa para restaurar minha filha, mas o cenário aqui é, já que está acontecendo essa espera, eu vou aguardar. Por quê? Porque eu sei que eu, com a minha força, eu não consigo resolver. Então pega a palavra que lá vai. Na nossa força a gente não resolve, então é melhor esperar a intervenção dele. Você pode levantar sua mão para receber a palavra? Espera a intervenção dele. Por quê? Porque na nossa força vai dar errado, mas na hora dele as coisas vão se concretizar. Eu profetizo em nome de Jesus, na hora dele o casamento melhora, na hora dele a família é restaurada, na hora dele a fé volta a fluir, na hora dele o ministério volta a crescer, na hora dele a porta abre, na hora dele a conversão vem, em nome de Jesus. É na hora dele, é na hora dele. É por isso que o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. É o salmista dizendo: quando eu espero na terra, Vinícius, dá errado, mas quando eu espero nele, algo grandioso vai acontecer. Eu já vi alguém esperar na presidência da república, seja qual for, e dá errado. Eu já vi pessoas esperar no governador, eu já vi pessoas aqui na prefeitura fazer campanha para lá e para cá, seja qual prefeito for, e tudo aquilo que foi prometido deu errado. Mas eu nunca vi alguém que esperou no Senhor, irmão, ser frustrado. É por isso que o profeta vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você pode levantar sua mão para receber a palavra? Essa noite é Deus dizendo: a tua espera no Senhor não será em vão. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir toda a palavra. Aqui Jairo, ele vai entender. Jesus disse, eu vou. Esse eu vou para Jairo valeu mais do que qualquer obstáculo. E a segunda palavra é: Jairo creu naquilo que Jesus tinha falado. Nos dias atuais a gente tem vivido uma crise. Qual é a crise? Uma das crises que temos vivido é que Deus tem falado no culto, mas quando a gente sai para o lado de fora, a gente deixa de crer. Uma das coisas de crises que a gente tem vivido é que Deus tem falado na sua palavra, mas a gente tem deixado de crer. Uma das crises que nós temos vivido é que Deus movimenta dentro da igreja, é que Deus libera palavras a nosso respeito, mas quando a circunstância contrária vem, a gente deixa de crer. Mas diz a palavra que Jesus falou: eu vou. E a Bíblia vai dizer que Jairo, agora na minha aplicação, está dizendo: a mulher interrompeu a ida de Jesus para lá, mas eu ainda estou crendo naquela palavra de Jesus. Eu sei que talvez eu estou pregando para alguém aqui que já recebeu promessa de Deus faz anos e não aconteceu. Eu sei que talvez eu estou pregando para gente que está dizendo assim: ah, pastor, eu já recebi palavra que o meu marido vai se converter em nada, que a minha esposa vai se converter em nada, que o meu casamento vai ser uma bênção. Mas o que move a nossa vida não é o tempo da espera. O que move a nossa vida é a nossa fé ainda permanente naquilo que Deus falou. O que a Bíblia vai dizer? Tudo é possível para aquele que crê. O que a palavra vai dizer? Se creres, verás a glória de Deus. Qual é a palavra que nós precisamos entender? O chamado de Deus para uma família estabelecida nele não é uma família que retrocede, não é um casamento que recua, mas é alguém que diz assim: eu não sei como vai ser, mas eu não abro mão daquilo que Deus falou a meu respeito. Eu não sei como vai ser, mas eu não abro mão daquilo que Deus falou na minha casa. É por isso que eu amo aquele texto de Josué, que ele vai dizer: eu não sei vocês, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que eu amo também Atos 16:31, que no meio da prisão, depois do terremoto acontecer, diz a palavra: o que eu preciso para ser salvo? Aí Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo
tu e também a tua casa. O que Deus está dizendo para nós? Pare de crer naquilo que o teu vizinho está te falando, para de crer naquilo que o TikTok fala, para de crer naquilo que o Instagram está dizendo. Creia naquilo que Jesus tem te falado. Você pode levantar suas mãos mais uma vez? Eu quero profetizar em nome de Jesus. Nós não somos uma igreja que crê em ventos de doutrina, nós acreditamos na palavra. É como disse Martinho Lutero, é só a escritura, é pela palavra, e aquilo que sai da boca de Deus é a verdade de Deus para nós. Aqui Jairo também me ensina outro. O silêncio de Jairo me ensina algo muito profundo. O silêncio de Jairo me ensina que ele, no meio desse cenário de espera, ele não murmurou. Ele poderia dizer: Jesus é mais um religioso, Jesus é mais um que falou que vai lá em casa e não vai, Jesus é mais um que veio aqui e disse que iria na minha casa para resolver o meu problema, mas ele não vai resolver meu problema. Por quê? Porque ele já está distraído. Jesus já está olhando para outro cenário, Jesus já se distraiu, Jesus não está olhando para aquilo que os céus de fato têm a realizar na minha vida. E tem dias, irmãos, que nós somos assim. Tem dias que acontecem cenários na nossa casa, na nossa família, que a gente olha e diz assim: Senhor, acontece com todo mundo as bênçãos, mas a bênção não chega na minha casa. Acontece com todo mundo as coisas maravilhosas, mas com a gente é luta em cima de luta. Eu saí para te buscar, eu saí para te adorar, eu me prostrei, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou lendo a palavra, Senhor, e parece que todo mundo recebe menos eu. Jairo poderia dizer, mas Jairo está quieto. Qual é o princípio que eu aprendo aqui? Uma casa que quer viver profeticamente não é uma casa de murmuração, mas é uma casa de exaltação e adoração. Por quê? Porque a murmuração é adoração a demônios, mas a gratidão, a exaltação é adoração àquele que é, aquele que era e aquele que há de vir para buscar a sua igreja. Essa noite, mexe com o seu irmão do lado aí, por gentileza. Só vou fazer agora. Mexe com ele e fala assim: Deus. Oi, gente, vocês estão desanimados, hein? Fala só: Deus está te convocando a sair da murmuração e entrar na adoração. Você pode levantar a sua mão? Eu quero declarar: nós somos uma igreja que vamos aprofundar profeticamente na adoração. E o que vai acontecer, pastor? Quando a gente aprofundar na adoração, vai cumprir a palavra. Alguém vai entrar na nossa frente e vai receber, mas aquilo que ele falou a nosso respeito vai se cumprir. Eu quero declarar que tudo aquilo que Deus falou a nosso respeito, que tudo aquilo que Deus falou no nosso casamento, que tudo aquilo que Deus falou na tua casa, na tua família, vai acontecer. A verdade é, eu aprendo outro princípio aqui, que nesse cenário, Jairo vai ver a mulher sendo curada. Jairo está do lado, Jairo está à volta de Jesus, e a Bíblia vai dizer que a mulher é curada. E quando a mulher é curada, diz a palavra, que ela vai no meio, atemorizada, e diz assim: peraí, eu fui curada, o estancamento acabou. Ela com medo, porque está ali, poderia ser apedrejada. Mas a Bíblia vai dizer que Jairo está vendo aquele cenário. O texto não fala que Jairo viu outra cura de Jesus, o texto não fala que Jairo viu outra manifestação miraculosa de Jesus, o texto não fala que Jairo já tivesse outra experiência com Jesus. Não, é aquela experiência. E Jairo vai procurar Jesus pelas notícias e pela fé. Jairo não tinha visto nada presente, Jairo não viu um paralítico se levantar, Jairo não viu um cego ser curado, Jairo não viu Bartimeu gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, Jairo vai ter a primeira experiência agora de forma ocular, de ver naquele momento. E aí eu aprendo uma coisa: Jairo não murmurou, e porque ele não murmurou, Ana Paula, ele pôde ver com os olhos, dizendo: verdadeiramente eu
procurei a pessoa certa, verdadeiramente eu fui no lugar certo. E essa palavra que eu quero liberar, a gente precisa entender. Tem coisas que vão acontecer com a gente, tem coisas que Deus, na sua permissividade, Ele vai permitir acontecer. Tem coisas à nossa volta que vai acontecer dia após dia. Tem dia que a porta não vai abrir, tem dia que a gente vai ficar entristecido, tem dia que a gente vai ficar desanimado, tem dia que parece que a coisa não vai encaixar, tem dia que parece que a família ela vai se desabar, irmãos, parece que está sendo construída sobre a areia e não sobre a rocha. Mas quando Jairo vê o milagre acontecer, aleluia, há uma palavra ali: eu vim na pessoa certa. Sabe o que Jairo está dizendo? Siddhartha Gautama não resolve. Sabe o que Jairo está dizendo? Fazer um trabalho de encruzilhada não resolve. Sabe o que Jairo está querendo dizer? Aplicando para os nossos dias, a religiosidade não resolve. O que resolve? É a pessoa bendita de Jesus. E aí, a gente precisa entrar em algo muito poderoso aqui, meu irmão. É a parte cristocêntrica da igreja. O que é? Se Jesus não resolver, nada mais resolve. Se Jesus não fizer, ninguém mais pode fazer. Se Jesus não puder manifestar sua glória, ninguém mais tem saída. Por quê? Porque Ele é. O que diz a palavra? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das suas mãos. Por quê? Porque operando Ele, quem impedirá? Levanta sua mão que eu quero liberar uma palavra aqui. Para de buscar em outro lugar. A solução está nele, a revelação está nele, a porta aberta é Ele. A solução para a tua casa está na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Amém ou não amém? É Ele. Amém ou não amém, gente? É Ele. Jairo, então, ele vai receber 3 palavras. Em 5 minutos aqui, eu quero deixar essas 3 palavras onde eu queria chegar. Verso de número 36. A palavra de Jairo, que Jairo recebe de Jesus, é essa. Primeira palavra: vem as pessoas, conhecidos, familiares, parentes, sei lá, alguém, chega, aproxima de Jesus, de Jairo, e diz assim: Jairo, eu tenho uma má notícia para você. Qual é? Ei, a sua filha não dorme mais, sua filha não está doente, a sua filha morreu, acabou a esperança, não incomode mais o mestre. Sabe o que eles estão dizendo para Jairo? Jairo, a mulher que interrompeu o seu caminho, ela foi crucial para que a sua filha morresse. Por quê? Porque você, Jairo, teve que lutar quanto tempo. Só que o que ninguém entende, irmão, que Jesus não anda no Cronos. Jesus é o Deus do Kairos. Jesus não anda no nosso relógio. Jesus não anda, não manifesta numa hora e meia de culto. Jesus, Ele é o Deus do Kairos e não do Cronos. Ele vai a tempo e a fora de tempo. É por isso que acabou o tempo da humanidade, mas ainda tem uma esperança nele. É por isso que acabou uma palavra segundo o médico, mas ele ainda entra e faz acontecer. É por isso que tem uma palavra dizendo: já não tem mais esperança, acabou, não tem jeito. E a primeira palavra está no verso 36. Jesus olha para Jairo e diz assim, depois de quebrar o silêncio, Jesus olha para Jairo e diz assim: Jairo, não temas. Ai, gente, eu amo essa expressão no verso de número 36. Ele olha: não temas. A palavra mais profunda aqui seria: não tenha pânico, não se desespere, não. Sabe por quê, Jairo? A menina, ela está dormindo. Daqui a pouco Jesus vai falar sobre a dormência, do dormir da menina. Mas a palavra que Jesus libera para ele é: meu filho, não tenha pânico, não fique desesperado. A coisa se agravou nos seus olhos, mas eu ainda estou governando, eu ainda estou tendo controle. Eu vou liberar uma palavra para você, Jairo. Qual é? Palavra de fortalecimento. Não temas. Essa noite é Deus dizendo para mim e para você. Hoje é terça-feira, amanhã, com a graça de Deus, a quarta-feira. Mas é Deus dizendo: se levante amanhã para trabalhar, se levante amanhã para caminhar, se levante amanhã para viver sua vida sem medo. Porque se você tiver medo, você vai ficar paralisado. Mas se você se levantar pela palavra de Jesus, não temas. Ah, meu irmão, a morte vai virar vida, a
tristeza vai dar lugar à alegria, a falta de fé vai dar lugar a uma fé sustentável, aquela apatia vai dar lugar à ousadia. É Deus dizendo: eu te sustento, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Você pode levantar as suas mãos essa noite. Ei, é Deus dizendo para nós: acalma o teu coração, tem uma palavra de fortalecimento da parte de Deus. Eu te fortaleço. Para que vai recuar se eu estou te fortalecendo? Para que você vai ter medo? Eles estão dizendo que morreu, acabou. Não tenha. O que é Deus está chamando Jairo para fazer? Jairo, aprenda a resistir quando tudo pareça desfavorável, Jairo. É Jesus dizendo: Jairo, quando tudo parecer desfavorável, aprenda a resistir. E o que é resistir, irmão? Numa luta, alguém que vence o combate não é aquele que mais sabe bater, é aquele que resiste mais, é aquele que aguenta pancada maior, é aquele que durante muito tempo vai resistindo. Por quê? Porque ele vai gerando estrutura. É Jesus dizendo: ei, a tua filha nos olhos dele está morta, mas eu estou mexendo na tua estrutura, rapaz. Eu estou te fortalecendo. Vai ter guerra maior, mas eu estarei com você, Jairo. Você pode entender essa palavra aqui? Existem coisas que estão acontecendo com a gente que não é para a gente parar, é para Deus aumentar o nosso nível de estrutura. Você consegue entender isso? Amém ou não amém? Tem coisas que estão acontecendo nos últimos dias agora, que não é para Deus apenas fazer um milagre na nossa casa, é para Deus aumentar o nosso nível de estrutura. Tem gente que vai te ofender para aumentar o teu nível de estrutura. Tem gente que vai te caluniar para aumentar o teu nível de estrutura. Tem gente que não vai acreditar na restauração da tua casa, mas é Deus permitindo para aumentar o teu nível da tua estrutura. E quando alguém perguntar por que é que aguentou isso aí, é porque diz a palavra que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. É porque Jesus parou nessa terça-feira para dizer: ei, eu estou te dizendo, não temas, porque eu ainda estou no controle. Segunda palavra, vamos encerrar, né? Segunda palavra, verso 39, palavra de esperança. A palavra que está para Jairo é: morreu. Se Jesus é um Deus, de fato que traz uma palavra de força, de fortalecimento, também Jesus é um Deus que traz uma esperança. Porque quando a gente espera na terra, irmão, a gente fracassa. Quem aqui nunca fracassou? Hein? Confiando, botando a sua esperança num amigo. Quem é que nunca fracassou colocando a sua expectativa em alguém? Quantos de nós nunca fracassamos colocando a nossa esperança na situação monetária da gente? Quantas vezes nós não fracassamos colocando a nossa expectativa no nosso próprio conhecimento? Mas o texto no capítulo 5, do verso 39, Jesus vai dizer para ele: Jairo, ela não morreu, ela dorme. Vai ter uma vez, vai chegar uma hora na nossa vida, pastor Lelé, que a gente vai precisar tomar uma decisão. Lourenço, a gente vai precisar tomar essa decisão. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, pessoas diferentes. Uns estão dizendo morreu, outros estão dizendo não morreu, mas dorme. No mesmo lugar, 2 vozes diferentes. No mesmo lugar, uma voz está dizendo morreu, não tem mais expectativa e não tem mais esperança. Mas uma outra voz está dizendo ela não morreu, ela está dormindo. Parece que há um conflito na mente de Jairo. Eu ouço quem saiu da minha casa e viu o cenário, ou eu ouço aquele que não viu na minha casa, mas pode mudar o meu cenário? A gente precisa entender que Jesus não estava lá fisicamente, mas Ele estava lá soberanamente. Jesus não estava lá em carne e osso naquele momento ainda, mas Ele estava lá de forma espiritual e de forma soberana. Jesus estava dizendo: Jairo, eu consigo ver o que eles não conseguem ver, Jairo. A visão deles é limitada, mas a minha não, meu filho. A minha é ilimitada. Eu estou vendo o que ninguém consegue ver, eu estou enxergando o que ninguém consegue enxergar. Gente, nós, aos nossos olhos, a
gente olha para a nossa família hoje e a gente consegue enxergar só num nível limitado, mas o Espírito de Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele já consegue enxergar a nossa casa toda restaurada. Ei, é como em João capítulo 11, quando Lázaro morre, Marta e Maria dizem assim: Senhor, já é de 4 dias, porque a visão delas é limitada, mas Jesus, na visão ilimitada e profética, está dizendo: ah, Marta, ah, Maria, ele não morreu ainda, vou despertar ele do sono. De repente chega na pedra, tira e diz assim: Lázaro, sai para fora, e Lázaro voltou a viver. É Jesus dizendo: para de ouvir a voz limitada, essa noite é noite de ouvir aquele que tem a última palavra. Amém? Você crê nisso? Amém ou não amém? Eu sei que parece, irmãos, que é uma palavra tão simples, mas às vezes a gente precisa entender isso. O chamado de Deus não é para a gente viver no que a gente vê, mas é no que a gente crê. Porque o que a gente vê é temporal, mas o que a gente não vê é uma glória excelente que vai ser revelada a nós. Jesus está dizendo: ei, porque tem esperança, eu estou trazendo uma palavra de esperança. Por quê? Porque os jornais televisivos não trazem esperança, porque a terra não traz esperança, mas eu sou a esperança, Jairo. A tua filha não está morrendo, ela está dormindo, e eu vou fazer o milagre. Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Vou encerrar aqui. Toda palavra que diz que não tem jeito e que acabou está sendo neutralizada agora em nome de Jesus. Toda palavra de pessimismo, toda palavra contrária está sendo neutralizada agora em nome de Jesus. Mas eu profetizo em nome do mesmo Cristo, eu profetizo agora que seja derramado, que seja ministrado agora toda palavra de esperança. Aquilo que ninguém viu, aquilo que não desceu no coração de ninguém, aquilo que ninguém consegue fazer, é o que Ele tem para mim e para você. Essa noite é Deus dizendo para você: não desista da tua casa, não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos. Por quê? Porque há uma palavra de esperança, não acabou, Ele ainda vai operar. Terceiro, verso de número 41, Jesus entra na casa, Jesus pega a menina, ressuscita a menina, entrega a mãe, diz: levanta-te. Terceira palavra, pastor Leleco. Terceira palavra, Gabriela. Palavra de poder: levanta-te. Eu queria entrar aqui com mais propriedade, mas só vou citar. Palavra de poder. Nos últimos dias Ele está nos chamando para receber essa palavra de poder. Porque quando Ele entra na nossa casa, Ele libera uma palavra de poder. A mulher do fluxo de sangue tocou nele, recebeu palavra de poder. Vai, minha filha, seja limpo. Vai, não, a tua fé te salvou. Todas as pessoas que chegaram até ele receberam uma palavra de poder. Cegos encontraram com ele, tiveram a visão restaurada. Mortos, quando ele foi até os mortos, também encontraram a vida novamente. Por quê? Porque nele está o poder. Então essa noite nós não estamos aqui para cumprir um protocolo, nós não estamos aqui para cumprir uma palavra normal, nós não estamos aqui para dizer, mesmo debaixo de chuva, estamos debaixo de uma palavra de fortalecimento, nós estamos debaixo de uma palavra de esperança, mas nós também estamos debaixo de uma palavra de poder. E a Bíblia vai dizer que nos últimos dias, disse o profeta Joel, há de ser que depois dos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É uma palavra de poder, é Deus dizendo para Jairo, é Jesus olhando para ele: Jairo, a menina está levantando, ela voltou a viver. Eu imagino a cabeça de Jairo: valeu a pena esperar, valeu a pena resistir, valeu a pena ver o milagre do fluxo de sangue acontecer, valeu a pena. Por quê? Porque aquela que estava morta, que é a minha filha, voltou a viver. Eu não sei se você crê nesse encerramento da palavra, mas eu vou profetizar: nesses últimos dias, a nossa igreja metodista central, mas muito mais, a nossa própria casa, a nossa família, a nossa parentela está debaixo de uma palavra de poder. Ei, por gentileza, eu profetizo em nome de Jesus: haverá uma palavra de extraordinário sobre a sua casa. Aleluia. Levanta-te. Eu encerro
Eu ia falar das paternidades, mas eu encerro aqui dizendo uma coisa muito interessante. E aqui não é para as mulheres, é para os homens. Essa parte aqui é só para os varões. Essa parte aqui não é para as mulheres, não é para os jovens, adolescentes. Essa parte é para os homens. Quantos maridos têm perdido a sua casa porque não tem coragem de se mover para trazer de volta a sua casa? Quantos maridos deixaria a esposa sair e ir atrás de Jesus? Porque é o que está acontecendo. Quantos maridos não teriam a coragem que Jairo teve de falar: peraí, se a minha filha está doente, eu vou atrás do mestre. E outra, quantos maridos saem para trabalhar, mas quando volta, Claudinha, traz é problema. Mas Jairo está dizendo uma coisa muito importante: eu saí para buscar a solução, e eu estou voltando com a solução do problema. E aí eu imagino a mente daquela mulher: eu casei com o homem certo. Por quê? Porque no tempo da nossa dor, ele achou aquele que resolveria os problemas. Parece que eu vejo, irmão, Jesus olhando e falando: está vendo, Jairo, valeu a pena esperar. Está vendo, Jairo, valeu a pena ver o milagre acontecer. Está vendo, Jairo, valeu a pena crer que eu ia entrar na sua casa. Está vendo, Jairo, valeu a pena crer na palavra. Porra, tua filha ia morrer, mas porque você creu, a tua casa toda foi ministrada pela. Então eu quero liberar essa última palavra para nós. Deus não trabalha com uma multidão de incrédulo, mas Deus se manifesta com pelo menos um que tem fé. E eu quero profetizar em nome de Jesus: aonde está pelo menos um aqui nessa noite que crê que a sua casa vai ser mexida? Aonde está pelo menos um aqui nessa noite para levantar sua mão para dizer: eu não vou abrir mão da minha casa, eu não vou abrir mão da minha família, eu não vou abrir mão dos meus filhos, eu não vou abrir mão de viver o sobrenatural? É Jesus dizendo: o Jairo já passou, mas aonde está o Jairo de hoje para dizer: eu vou atrás daquilo que Deus quer fazer na minha casa? Aleluia. Então fica de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente que sai de casa e na volta traz problema.